Inscreva-se no canal. Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Por que essa luz fica assim acesa na cara da gente? Né? Mas tudo bem. Deus é bom ou não é? Amém? Oh, glória. Eu estou achando vocês muito quietos. Será que é o frio? Será? Todo mundo desconsolado? Todo mundo tomou ceia? Tem alguém em pecado aí? Se tiver, a gente ora agora, já aniquila o mal. Não, né? É uma molezinha santa, né? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, glória a Deus. Deus é bom ou não é? As crianças vão para a salinha? Oh, glória. Deus abençoe, Neu. Irmãos, Deus me deu uma palavra e depois eu fiquei pensando, sabe quando você começa a escrever a palavra, Douglas? Eu fiquei pensando, puxa vida, eu acho que eu vou desistir, eu vou pregar outra coisa. Não custa nada pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, sabe, Zaqueu. Agora eu inventei de pregar sobre salvação. E aí, eu pensei que era mais fácil pregar sobre salvação, mas não é. É um pouquinho mais complicado. E eu queria que vocês abrissem já a Bíblia de vocês, lá em Mateus capítulo de número 10. Vocês já sabem que eu gosto de tomar água, né? Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo de número 22. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Deus é bom. Eu vou esperar o pessoal que está andando na nave da igreja se assentar, né? Por respeito à palavra de Deus. A Keren hoje, ela falou muito sobre... Deus testifica, né? No decorrer do culto, Deus testifica a mensagem. A gente que vai pregar a palavra, a gente fica esperando que a palavra seja testificada através do falar de alguma pessoa que tem a oportunidade. Então, a Keren hoje, ela falou muito a respeito do Espírito Santo. Então, ela testificou sobre o que eu gostaria de pregar hoje. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim, mas eu vou ficar só com a parte B do versículo. E odiados de todos sereis, por causa do meu... Mas aquele que perseverar até o fim, esse será? Aquele que perseverar até o fim, esse será? Será salvo. Irmãos, podem se assentar. Dando glória a Deus. Aleluia. Escute só. A salvação é obra de Deus, certo? Deus, ele é o autor da salvação. Vocês estão comigo? Fiquem comigo, porque eu prego assim meio manso, e aí vocês vão começando a gostar do tom da minha voz, e o tom da minha voz acalenta, e daqui a pouco você vai se acomodando na cadeira, e quando eu olho, você está querendo cochilar. Não quero ninguém cochilando aqui, não. Então, olha só, Deus é o autor da salvação. A salvação é projeto de Deus antes da fundação do mundo. Mas como assim? A salvação é projeto de Deus antes que Ele criasse o mundo. A salvação já estava preparada para nós antes que o mundo fosse feito. Antes que fosse criado céus e terra. Antes que fosse criado o sol, a lua. O plano da salvação já tinha sido criado. Mas como assim? Deus criou o plano da salvação antes do homem. Porque Deus já sabia que o homem ia pecar. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo de número 1, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Escuta só.
nos escolheu nele para sermos irrepreensíveis diante dele. Santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, ele nos predestinou. Ou seja, antes que ele criasse tudo, antes que ele criasse céus e terra, antes que ele desse forma a Adão, ele já tinha nos escolhido, nos predestinado para a salvação. Aí você fala, ué, mas Deus já tinha dito que eu ia ser salvo? Vamos lá. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, Deus escolhe um povo para ele, uma nação eleita. Deus escolhe Israel como a menina dos seus olhos. Deus fala, esse povo é meu, um povo eleito, um povo para mim. Então Deus começa a cuidar de Israel. A Bíblia fala que Deus cuida de Israel como ele cuida da menina dos seus olhos. Assim como a águia cuida dos seus filhotes, Deus cuida de Israel. A geração eleita, o povo santo, o povo escolhido, o povo de Deus. Em meio a muitos outros povos, Deus elege amar aquele povo. Escolheu para a salvação. Mas a Bíblia fala, e nós começamos a entender, que Israel não entendeu o plano da salvação. Israel não entendeu os planos de Deus. E mesmo diante dos seus erros, Deus continuava guardando e cuidando do povo dele. Mas aí a Bíblia fala que Jesus veio para os seus. E quem eram os seus? Israel. Israel não o reconheceu, Israel o rejeitou. Então, quando Israel rejeita a Jesus, a Bíblia fala que todo aquele que crê nele e que o aceitar, então esse será eleito de Deus como filhos. Em Jesus Cristo somos adotados e eleitos por Deus. Quem? Eu? Você? Não, a igreja. A igreja é eleita por Deus, escolhida por Deus. Deixa eu te falar. Digamos que esse galpão seja o planeta. E em vários lugares existem portas. Essas portas são igrejas que Deus abre. Existem portas estreitas e portas largas. E nós escolhemos a que porta nós vamos adentrar. Vocês conseguem entender? Mas as portas existem. Vou dar outro exemplo. Nós temos uma perua laranja, não temos? Então nós temos duas peruas, uma laranja e uma preta. E a perua laranja, ela tem um destino, ela vai para o céu. Mas a preta, ela vai ficar por aqui. Então, você tem o direito de escolher que perua você vai pegar. Você conseguiu entender? Então, quando você pega a perua laranja, você faz parte dos eleitos. Não é que Deus falou que você é diferente dos outros. Não, é que você escolheu. Você escolheu ser salvo. Vamos lá. Por Jesus Cristo, nós temos direito à salvação, certo? Glória a Deus, vocês estão acordados, aí sim. Então, por Jesus, na cruz do Calvário, nós temos direito à salvação. Mas a graça não saiu de graça assim, né? Além de Jesus sofrer no Calvário, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é simplesmente porque Jesus, que não é simples, o plano de Jesus, o plano da salvação, quando Jesus morre na cruz por nós, nós temos a porta aberta e entramos por ela, mas nós precisamos de alguns requisitos para alcançar a salvação. A salvação, ela também depende de nós. Se nós não lutarmos por ela, nós patinamos ou nadamos na beira da praia. E é sobre isso que eu queria falar. 4 condições indispensáveis para a salvação. Glória a Deus. Primeira condição indispensável para a salvação é o arrependimento. A Bíblia fala que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que eu não conhecia a palavra, Deus ele não leva em conta. As obras que você praticou, o pecado que você praticou, antes de você conhecer a palavra, Deus não leva em conta.
Só abaixa um pouquinho, tá, Gabriel? O tempo da ignorância Deus não leva em conta. Mas é necessário que você se arrependa. Quando você conhece a palavra, é necessário que você mude. Vamos lá. Eva comeu do fruto. Aí Deus chega até Adão e fala: Adão, vocês estão se escondendo de mim? Aí a Eva fala assim: o que aconteceu? Que estão se colocando roupas, vocês andavam nu, estou falando do meu jeito. Aí Deus começa a indagar. Eva pecou, certo? Quando Deus pergunta para Eva o que aconteceu, o que Eva faz? Ela se justifica. A serpente que estava no jardim. Aí quando Deus fala com Adão, o que Adão fala? A mulher que tu me deste, a culpa é tua, foi você que me deu. Ou seja, houve arrependimento em Eva? Não. Porque Eva se justifica. Houve arrependimento em Adão? Não. Porque Adão se justifica. Então, quando erramos e nos justificamos, significa que não nos arrependemos. Ou seja, eu pequei porque você não me tratava bem. Eu pequei porque estava muito fácil de pegar. Sabe aquela história de a ocasião faz o ladrão? Já ouviu falar? Eu errei, não existe justificativa para o pecado. Então, o arrependimento, ele não vem quando a gente se justifica. O arrependimento vem quando a gente confessa os nossos pecados e mudamos. Olha, Paulo fala desse jeito. Eu acho que lá em 2 Timóteo, não tenho certeza do capítulo. Paulo fala assim: numa grande casa existem vasos de barro, vasos de alguns vasos são para honra e outros vasos para desonra. Então, na casa de honra, usados para toda boa obra. Um vaso honroso, um vaso útil, um vaso. Existem vasos que são desonrosos. Existem vasos que não são de honra. Se purificarem, eles serão úteis para toda boa obra. É a primeira condição. É o arrependimento, é mudar, é uma metanoia. Na igreja, porque a gente acha que está todo mundo salvo, mas não funciona assim. A igreja não é todo mundo salvo. Não está todo mundo salvo. Super. Viu? Não existe essa história de que porque eu tenho um título de pastora, de evangelista, isso não faz de mim diferente de ninguém. O que nos leva para o céu. O arrependimento, ele é diferente de remorso. Lembra de Judas? Judas não se arrepende. Judas sentiu remorso. De tal forma que Judas se mata. Pedro negou Jesus, mas Pedro se arrepende e muda de vida. Arrependimento não é tristeza quando nós erramos. Arrependimento não é você achar que você fez algo de errado, você chora naquele momento, daqui a pouco você está fazendo tudo errado de novo. Arrependimento é mudança de vida. João Batista, quando ele começa a pregar no deserto, ele fala: arrependei-vos e produzis frutos dignos de arrependimento. Como assim produzir fruto digno de arrependimento? É porque se eu roubava e eu tenho hoje a oportunidade de roubar, eu não vou roubar mais. É porque se eu adulterava e eu tenho hoje a oportunidade de adulterar, eu não vou adulterar mais. Então eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento.
Porque se outrora eu falava mal do meu irmão, porque se outrora eu fazia isso, fazia aquilo, a partir do momento que eu não o faço e eu tenho a oportunidade de fazer, eu estou produzindo frutos dignos de arrependimento. Quando Jesus começa a ministrar, a primeira palavra de Jesus: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos, quando começam a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é algo que vem de Deus. Você já reparou que às vezes você prega para alguém, você fala de Jesus, você fala das coisas de Deus e não há mudança? Já aconteceu com você? Porque não vem o arrependimento. E por que não vem o arrependimento? Porque Deus não trabalhou o arrependimento na pessoa. A Bíblia fala que o arrependimento vem de Deus, vem de Jesus e vem do Espírito Santo. Você já imaginou quão especial você é por estar aqui nessa noite? Você já imaginou que Deus te escolheu em meio a tantos? Aí você fala assim, mas Deus faz acepção. Deus não faz acepção de ninguém para salvação. Deus deixa a porta aberta. E a porta que você escolheu entrar é a que te vai conduzir. Ou é a larga ou é a estreita. Então você entrou pela porta certa. A segunda condição. Segunda condição para a salvação é a fé. A Keren falou muito sobre fé. A Thaís também falou sobre Abel. Dá uma glória a Deus. Primeira condição que nós falamos foi sobre o quê? Arrependimento. Segunda condição é fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será que tem alguém arrependido que não consegue ter fé? Você já reparou que a fé tem mudado? Já reparou, Rosinete? A gente que tem mais tempo, a gente já viu cada coisa. Nós já contemplamos tantos milagres. Escuta só. Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício mais excelente do que seu irmão Caim. Enoque, pela fé, foi trasladado. Noé, pela fé, criou uma arca numa época em que não tinha chuva. Ele queria colocar os filhos dentro da arca, mas não tinha chuva naquela época. Pela fé, Noé criou uma arca. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus e saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para um lugar que ele não conhecia. Pela fé, Sara recebeu virtude de Deus e gerou filhos. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, se não me falha a memória, Jesus entra em Cafarnaum. E um centurião roga, Jesus, vai até, manda uma palavra, porque o meu servo está doente, está atormentado, violentamente atormentado, precisa de cura. Jesus fala assim, hoje eu irei na tua casa e o darei saúde. Ele fala, Jesus, a minha casa não é digna de te receber. Tão somente uma palavra e ele será curado. Porque se eu der ordem aos que eu comando, eles obedecerão. Então, Senhor, eu só preciso de uma palavra tua, para que o meu servo... Eu acho interessante aqui que esse homem... Não é só a questão da fé. Ele estava pedindo cura para o empregado dele. Ele não estava atrás de cura pela mãe, pelo irmão. Você entende a questão da fé? Amor. Às vezes a gente precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar nossa fé. Nós precisamos trabalhar nossa fé porque a palavra está escrita assim, porventura, será que quando Jesus vier à terra ainda encontrará fé? Será que quando o Filho do Homem voltar, ele ainda encontrará fé? Porque sem a fé é impossível
Porque sem a fé não há salvação. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia fala que ela seguia Jesus, estava seguindo Jesus porque ela queria uma cura. E a Bíblia fala que quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus fala: mulher, a tua fé te salvou. Sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que dele busca. Mas como é que está a minha e a tua fé hoje? A gente às vezes precisa gritar e bater na porta, na nossa porta e falar: cadê a minha fé? Cadê a minha fé que quando eu vejo um endemoniado eu tenho medo de colocar a mão na cabeça dele? Cadê a minha fé que quando eu vejo alguém com câncer, eu não tenho coragem de colocar a mão sobre aquele câncer e falar: câncer, saia e vai embora em nome de Jesus. Se eu tiver com dor de cabeça, eu vou lá e coloco a mão. Mas se a enfermidade for uma enfermidade de morte, cadê os servos do Senhor? Cadê o povo de fé? Cadê o povo que sem fé não vai morar no céu? Cadê o povo que tem fé, que do tamanho de um grão de mostarda, ela muda uma montanha de lugar? A tua fé, ela faz diferença. Sabe aquela enfermidade que você vive tomando meio mundo de remédio? Sabe aquelas doenças que você tem, às vezes, na alma? A Karen falou algo interessante aqui, que o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Às vezes nós estamos com uma alma empodrecida, cheia de enfermidades. E nós vamos sucumbindo e guardando as enfermidades. E nós não temos a noção que se você se trancar dentro de um quarto, se você conversar com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te limpar. Mas agora sabe o que está na moda? E eu estou falando porque eu estou estudando. Você precisa fazer psicanálise. Você precisa procurar um terapeuta. Por quê que a gente precisa procurar um terapeuta? Eu vou te falar por que a gente precisa procurar um terapeuta. Porque ninguém confia mais em ninguém para contar as suas coisas. Porque você não confia mais na amiga que está do seu lado. Porque você sabe que se você falar, eu não sei porque que eu estou falando isso. Que não faz parte dos planos. Não faz parte dos planos. Porque se você falar com a sua amiga que está do seu lado, amanhã, o seu segredo, Rosneto, não é mais segredo. Então, sabe o que está acontecendo com os filhos de Deus? Eles estão ficando doentes. Porque eles não têm mais coragem de contar as suas necessidades para os santos. Porque os santos estão difíceis. E quando sabe da tua vida, do teu problema, ele usa contra você. Quando ele sabe do teu pecado, ele usa contra você na primeira oportunidade que tiver. Ele vai lançar no teu rosto e vai usar contra você. E sabe o que é que nós estamos criando? Um monte de crente doente dentro da casa de Deus. Um monte de crente enfermo dentro da casa de Deus, que não tem coragem de comunicar suas necessidades aos pastores, aos evangelistas, ao povo que está dentro da igreja. Por quê? Porque não confia mais. É um ou dois que tem coragem de chegar no pastor ou na pastora e ainda contar as suas necessidades. Por quê? Porque tem uma longa história de que tudo que falava todo mundo espalhava. E quando você via, sua vida estava nos quatro cantos. E aí o que é que nós estamos criando? Um povo enfermo, um povo doente, sucumbindo dentro dos seus problemas. Porque, irmãos, não tem coisa melhor do que você encontrar um amigo para conversar. Não tem coisa melhor do que você ter alguém que você possa falar: eu estou com esse problema. Porque não custa nada você ouvir uma voz. Às vezes algo que é tão grande para você, eu posso te ajudar. Às vezes algo que você está sofrendo, que você está sucumbindo, quando você escuta uma voz amiga, aquilo muda, abre um leque, muda a sua história. Mas às vezes, Rosinete, a gente não tem mais coragem de falar. Porque a gente perde a confiança. Então o que é que o povo está procurando? Um terapeuta. Sabe por quê? Porque o terapeuta não vai contar a tua história para ninguém. Que tipo de geração somos nós, né? Vamos voltar para a palavra. Vamos lá.
Segunda condição. Terceira condição para a salvação. Novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Todo mundo já ouviu falar a história de Nicodemos, não já? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, olha só, Nicodemos era um homem principal entre os judeus, era um homem que ensinava a palavra, era um homem que lia a Bíblia, era um homem que tinha conhecimento da Bíblia, era um homem que era um teólogo, doutor da lei. Aí ele chega em Jesus e fala: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não vier de Deus. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Jesus veio de Deus. Um homem doutorado. Aí Jesus fala para ele: Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: mas como pode um homem velho nascer de novo? Né? Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de que te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Mas como pode um homem conhecedor da lei, teólogo, conhecia as Escrituras, ele era um homem que ensinava a palavra, o principal dos sacerdotes. E Jesus vai falar para ele: necessita nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo. Aquele homem, ele vivia na igreja. Aquele homem, ele orava e jejuava todos os dias. Aquele homem, ele tinha um tempo de sacerdócio, ele tinha um tempo de judeu, ele tinha um tempo, ele era conhecedor da Bíblia e ele reconheceu Jesus. Mas ele precisava nascer de novo. Ou seja, não é porque nós estamos na igreja todo dia, não é porque nós oramos, lemos a Bíblia e jejuamos que nós nascemos de novo. Tem muita gente que não nasceu de novo, viu? Não é porque a gente tem muito tempo de crente. Não é porque a gente tem um título de pastor, de vice-presidente, de presidente. Não é porque temos grau eclesiástico, não é porque temos teologia. Curso de teologia não é porque eu nasci de novo. Nicodemos tinha tudo isso. Aí Jesus fala: é necessário nascer de novo. Porque se não nascer da água e do Espírito, não terá parte com o reino de Deus. Se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito. Quando João pregava no deserto, ele falava o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e seja batizado. Nascer da água, arrepender e ser batizado. Quando nascemos de novo. Então, o que é o novo nascimento? Vamos lá. Uma mulher, quando ela está grávida, que ela sente as dores de parto, que ela dá à luz, quem é que sofre? É ela ou a criança? A criança, quem sofre é a mulher, certo? A criança vem ao mundo bonitinho, com cara de joelho, lindinho, e a mulher está toda judiada. Precisou esforço da criança para ela nascer? Precisou esforço da mulher. E o que é o novo nascimento? É o começo de uma nova vida sob a direção do Espírito Santo de Deus. Você não faz nada para acontecer o novo nascimento, entre aspas. Quem te conduz ao novo nascimento, quem vai te cuidar no novo nascimento é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que com gemidos inexprimíveis,
Ele ora por você. A Bíblia fala que Ele cuida de você. Da mesma forma que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque quando você entristece o Espírito Santo de Deus, quem é que vai cuidar de você? Então, o que é um novo nascimento? É conhecer a palavra? Tudo isso é muito bom. Conhecer a palavra, jejuar, buscar leitura bíblica, ter cursos de teologia, conhecer, ter conhecimento, ter graus eclesiásticos, assim como Nicodemos o tinha. E reconheceu quem era Jesus. Quando ele fala Jesus, não pode ser de outro lugar se não for do céu. Mas Jesus fala, mas tu ainda não nasceu de novo. Precisamos nascer no Espírito. Sabe quando você muda? Sabe quando você não tem mais aquelas vontades? Sabe quando você tem vontade de fazer o errado, que você sente que uma voz está falando para você, isso não é mais para você? Sabe quando alguma coisa te condena, quando você olha e deseja ou quer alguma coisa que não é da vontade de Deus? Sabe o que a psicologia vai falar? Ela vai falar que é algo que você tem dos seus antepassados. É como Freud fala, que é o seu id, a parte mais profunda do teu ser. É ela que te diz o que é certo e o que é errado. Aí você tem o superego, quando você erra, ele te castiga. Mas a Bíblia, que é a verdade, ela vai te dizer que é o Espírito Santo te avisando. Não cai porque é cilada. Não vai por esse caminho porque está errado. Deus, Ele deixa tudo muito organizado. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus, Ele sopra aonde Ele quer. Você já imaginou quão privilegiado você é? Você já imaginou o quão valoroso você é? O fato de Deus ter abrido os seus olhos, o seu entendimento, a sua mente. O fato do Espírito Santo cuidar de você. Você viu a serva do Senhor falar aqui? Eu não tinha nada dentro da minha casa. Aí eu orei e o Senhor abriu as portas do céu. Você vai me falar que isso é o quê? Isso é o cuidado do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes nós não acreditamos nisso. Porque nos falta fé. Às vezes você olha o seu celeiro vazio e você quer fazer o quê? Eu quero fazer uma faxina, eu quero um emprego, mas você não conhece o sobrenatural de Deus, você não sabe do que Deus é capaz. Você precisa entender isso, você precisa trabalhar a sua fé. Às vezes, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas você não vê. Eu não imagino que aquilo pode acontecer, mas através da fé, através de Deus, aquilo pode acontecer. Você precisa exercitar a sua fé, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Já houve uma mudança na sua vida, já houve um arrependimento, já existe uma fé aí dentro de você. Pode ser que ela esteja coberta com cinzas, mas existe. Existe um Espírito que cuida de você em todos os momentos. Dá glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. E Ele não deixa de cuidar de você nos mínimos detalhes. Eu queria falar de mais uma condição. As boas obras. Qual foi o primeiro? O segundo? O terceiro? Nascer de novo. Boas obras. Precisamos ter boas obras. Olha só. Nós precisamos ter boas obras diante dos homens. Esses dias, já faz um tempo aí que eu falei, que eu quase tropecei numa parede, porque o moço reconheceu que eu era cristã e eu estava vestida de calça, de blusa, e ele falou, você é crente? De uma coluna, gente, sinceramente, quase que eu dou de cara com aquela coluna, de tão feliz que eu fiquei. Porque como é que a gente vê um cristão? De saia, né? As mulheres. Então você fica olhando assim,
tem que estar na nossa face. Tem que estar em nós. Não é na nossa vestimenta. Não que você tenha que andar, né, todo desregulado. Mas vamos lá. Precisamos ter obras diante dos homens. Como é que é o seu contato com os seus vizinhos? Sabe aquela pessoa que arruma briga? Não tem gente que faz questão de ser aquela pessoa do pavio curto? Vocês já repararam que tem gente que gosta de ser do pavio curto? Não mexe comigo, porque senão eu peço 5 minutos para Jesus. Gente, isso não é testemunho de crente. Como é que você é visto na escola? Como é que você é visto como mãe na escola do seu filho? Como é que você é visto como pai na vizinhança onde você está? Os seus vizinhos têm raiva de você porque você é brigão? O que é que eles escutam? Porque vizinho escuta o que você fala dentro da sua casa. Eles ficam de olho assim, de ouvido, ó. Principalmente se tu for crente. Eles querem te ouvir. Você precisa ter obras diante de Deus. Como que é você nas redes sociais? Sabe, eu não sei se já aconteceu com você de darem uma cutucada em você nas redes sociais. Já. E você dá aquela vontade de responder, ou você responde, ou você cutuca, não é, Alan? Ou seja, você precisa ter boas obras diante dos homens. Você precisa mostrar que você é cristão independente do barraco que for. Independente da saia justa que você estiver. Você é diferente. Então você precisa ter boas obras diante dos homens. A sua luz deve brilhar diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, você é luz do mundo e sal da terra. Você precisa mostrar diante dos homens que você é luz do mundo e sal da terra. Olha só, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Não mude a sua forma de viver quando você está junto aos ímpios. Quando você chega no lugar onde tem aquela turma de amigos antigos que não aceitaram Jesus, mas você continua sendo a pessoa que mudou. Em segundo lugar, você precisa ter obras diante da igreja. Havia uma mulher chamada Dorca, que ela fazia boas obras, mas aí ela morre. E aquela mulher é planteada. Por quê? Porque ela fazia boas obras no lugar onde ela estava. Na igreja onde ela estava. Aquela mulher, ela era bem vista. Fazer obras diante de Deus. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más, elas serão julgadas. Um dia nós apareceremos diante do tribunal com as nossas obras. Uma palavra a palavra da ceia. Quem é você? Ou seja, as nossas obras diante de Deus mostram muito quem somos. Então, quem sou eu quando estou dentro da minha casa? Né? Hoje chegou uma visita lá em casa. E Pedro mandou entrar. E a visita sentou na sala e eu não sabia que a visita estava na sala. E pensa em alguém que consegue me tirar do sério, é Pedro. Gente, Pedro, de todos os meus filhos, ninguém. O Bruno dava trabalho, gente. Eu não posso dizer que o Pedro dá trabalho igual o Bruno dava, que aí eu já peco. O Bruno era difícil. Só que o Pedro, ele me tira do sério dando risada. Eu não sei o que ele vê em mim nervosa, que ele ri, Douglas. Então, eu fico assim, querendo matar ele por dentro. Mas eu não, acho que ele não entende, entendeu? E ele não entende, Vitor, e ele dá risada. Vitor do céu. E visita na sala, e esse menino, eu brigando com ele, Pedro, desce. O que eu queria?
queria orar antes de vir para o culto. Pedro, desce. Aí Pedro me aparece no quarto com um rodo, o pano no rodo e um gato. Um gato que ele adotou na frente de casa. O gato remelento, espirrando, que eu não sabia que gato espirrado, eu descobri agora. E largaram o gato lá porque ninguém queria mais aquele gato, gente. O olho fechado, Cris. Falei, meu Deus, eu não posso largar essa vida num frio desse por aí, Rosné. Né? Peguei o trem do gato. Aí me falaram os remédios, estou dando remédio pro gato. Então, estou orando lá e a visita lá na sala. Aí Pedro entra, arrastando o rodo. Porque ele toma banho e molha o banheiro todinho. Não sei para que isso é box. É box que fala? Ele molha o banheiro todinho e as paredes ficam escorrendo água. E é o banheiro do meu quarto, viu? Não é o outro, é o do meu quarto. E aí eu querendo orar, Vitor, aí chega ele com aquele rodo assim arrastando, sabe? Trrr, o rodo faz um barulho, né? E o gato atrás. E o gato tem uma mania, gente, que ele pula, Douglas, em você. Você tá assim, ele faz assim, tu. Aí pula, mas ele segura com as garras assim. Eu tô toda arrebentada, e ele também. O marido está deitado no sofá e o gato pula. Só que aí pega aqui, né? Tá tudo rasgado aqui. Gente, que vontade de matar aquele gato. Aí chega, Rosinete, eu querendo orar, fala, Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor, com essa palavra. Aí Pedro entra, arrastando o rodo, com o gato atrás dele e Juju atrás. Juju é a cachorra. Pedro, por favor, desce. Pedro, desce. Pedro, olha para mim. Aí ele falou, mãe, tem uma visita lá embaixo. Só que eu não entendi que ele falou que tinha visita. Aí eu falei, desce, pelo amor de Deus, que eu quero orar. E a visita lá embaixo. Às vezes a gente solta a franga, né? Aí, oi, Gabriel Xavier, Bruno. Tudo bem, Gabriel? Gabriel, desculpa. Não, pastor, ainda bem que Gabriel já conhece, né? Não, pastor, tudo bem, fique tranquila. Aí eu parei, sabe? Parei para pensar, eu falei, meu Deus. Sabe um momento de cólera, Rosnete? Tu já teve, né? Que eu ouvi dizer que tu gostava de descer a lenha, né? Hoje a gente não pode mais bater. Só o povo que acha que a gente não pode, né? Porque de vez em quando o chicote estala. Nem que seja uma chinela voando de longe, mas de vez em quando voa. Ou seja, quem eu sou dentro da minha casa, no meu íntimo, né? Às vezes a gente não perde a classe, mas não podemos perder a santidade. Não podemos perder a nossa santidade, não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Irmãos, a gente pensa que ser crente é fácil, mas não é. Irmãos, ser evangélico, ser cristão e morar no céu, irmãos, não é fácil. O inimigo todo dia ele lança uma cilada para você, todo dia ele te perturba, todo dia ele quer tirar a tua paz. A Bíblia fala que são mais de 1000 flechas lançadas contra você todos os dias. Se você não vestir as armaduras, se você não estiver preparado, por uma brincadeira você pode perder a sua salvação. Por algo que pode mexer com você, você pode perder a sua salvação. A salvação, ela custou muito caro. Mas ela não é de graça. Nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos ter obras diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós precisamos ter fé. E porventura, quando vier o Filho de Deus, achará fé na terra. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Se o amor esfria, esfria a fé, esfria tudo. E é nos tempos de agora, é nos nossos tempos. Nós somos a geração eleita, o povo escolhido. A igreja é o povo escolhido de Deus. Se você precisa entender o quê? Que você foi escolhido, você entrou pela porta estreita, que é a porta da salvação. Você está diante de Deus. Então não podemos perder esse dom que Deus nos deu, esse dom gratuito que é a salvação. A gente se acomoda. A gente começa a viver de forma corriqueira.
E às vezes a gente vai achando que aquele errinho é normal, que aquela coisinha que a gente começa a fazer, tá tudo bem, não tem problema, mas tem. Tem problema sim, nós precisamos em todo o tempo nos arrepender, nascer de novo, ter boas obras. Eu acho que o mais difícil hoje são as boas obras e a fé. Porque a gente se arrepende. O Espírito Santo tem trabalhado em nós. Mas e eu? Como é que eu estou? Eu estou deixando só o Espírito trabalhar? Só o Espírito fazer a parte dele? E a minha parte eu estou fazendo? Eu estou buscando a presença de Deus na minha vida, o arrependimento. Não perca a sua salvação. Independente de qualquer coisa, nós não podemos perder a nossa salvação. Nós não podemos nadar na praia e morrer na beira dela. Porque é melhor aquele que quiser ser sujo, que se suje mais. Mas quem quer ser limpo, que limpe-se mais. Que a cada dia a gente tenha uma evolução, que a gente não estacione. Que a gente não fique no mesmo jeito que nós estamos. Que venha uma mudança, que venha uma conversão diferente. Nós precisamos a cada dia melhorar. Nós não podemos estar estacionados naquilo que somos hoje. Amanhã você que tem que estar melhor do que o que você é hoje. Porque nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando como varões perfeitos. Em Cristo. Se coloque de pé. Cris, vai ser você, minha amiga. Porque a última vez que eu cantei aqui, falaram mal de mim e eu fiquei sabendo. Ah, querem estar ali também. Chega aí, gente, vamos louvar. A palavra de domingo, ela fala muito para a gente se olhar. E ela deixou claro que ninguém é santo, né? E quando alguém chega e fala que está sem pecado, pecador ele é. Mais pecador do que aqueles que confessam que é pecador. Do que aquele que confessa que é falho. Nós não temos títulos. Porque uma coisa que acontece com o crente, ele tem que tomar cuidado todos os dias. Nunca dá risada daquele que cai. Nunca dá risada ou se regozijar naquele que fracassou. Todos estão sujeitos a fracassar. Todos estão sujeitos a errar. Paulo fala, o bem que eu queria fazer, eu não fazia. Aí era onde eu fazia o mal. Estamos sujeitos, qualquer um de nós. E às vezes nós apontamos a falha do irmão que pecou, a falha do irmão que errou, a falha do irmão que caiu. Aquele que está de pé, pois cuide-se para não cair. Porque estamos sujeitos. Não somos ninguém melhor que ninguém. Você pode estar tentando hoje, mas amanhã você pode escorregar. Sim. Porque é a Bíblia que fala. Aquele que está de pé, cuide todos os dias, vigie todos Tomei tantas que se eu fosse contar, meu Deus, quantas decisões erradas, quantos frutos eu estou colhendo por causa de decisões erradas que eu tomei, né? Mas você pode tomar as decisões certas hoje. Não seja idiota. Não estou falando que alguém aqui é. Pense e repense antes de tomar determinadas decisões. Antes de fazer determinadas coisas. Pense o que vai acontecer no seu futuro. Pense se você tomar essa decisão hoje, o que ela vai te trazer amanhã. Quais são os benefícios, quais são os frutos ou os malefícios. Está a fim de pagar? Está a fim de colher fruto podre? Então planta semente podre hoje. Faça decisões, escolhas erradas hoje. Que aí amanhã certamente você colherá o que não presta. Mas em todas as suas decisões, todas elas, pensa antes de tomar as decisões da sua vida, para que ela não venha refletir e ecoar na sua vida até quando você for velho. Até quando você estiver prestes a morrer. Lembra de Davi?
Davi adultera com a mulher do amigo dele. Manda matar o amigo dele. Amigo, cuidava. A espada caiu sobre a casa de Davi. O filho tentou matar Davi. Consequência do pecado. Consequência de uma decisão errada. Mas não existe super crente. E nem crente super, viu? Todos estamos sujeitos a errar. Não existe grau eclesiástico. Porque quando o grau eclesiástico existe, às vezes a queda é maior. Porque quanto mais é dado, mais é requerido, mais é cobrado. O cuidado tem que ser dobrado. Cuida da tua alma. Cuida da tua salvação. Tem coisa que não vale a pena. Tem momentos que parecem bons, mas que pode te levar para o inferno. Existem coisas que são saborosas, mas pode te dar uma diarreia. Com os teus planos, os teus projetos, coloca diante de Deus, porque o Espírito Santo quer cuidar de você. O Espírito Santo, ele quer cuidar de você. Ele quer estar na tua casa, ele quer estar no teu casamento, ele quer estar na tua vida. Não é aquela coisa de que hoje eu sou de Deus e amanhã não. É dele todos os dias. Não é aquela coisa de, não, isso aqui, depois eu peço perdão, entendeu? Eu vou dar uma escorregadinha, mas depois eu converso com Jesus e está tudo feito. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Permaneça com a sua aliança com Ele. Amém? Eu quero que você curve a sua cabeça, eu quero que você converse com Deus. Eu quero que você entenda o plano da salvação. Eu quero que você entenda que a salvação custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero que você entenda que você também precisa fazer alguma coisa para você ser salvo. Eu quero que você entenda que não é de graça a graça. A graça custa. E você tem que pagar por ela. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se arrepender. Você precisa ter fé. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter obras diante de Deus. Amém? Vamos louvar? Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Precisamos nos arrepender. Para em me derramar. Se derrama diante dele. Até transbordar. Até transbordar. Pois tenho sede. Quero experimentar o teu vinho.